Morreu hoje um bebê de 10 meses que estava internado depois de ser atacado por um pitbull em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Informação primeiro de uma mulher que perdeu a vida depois de ser atacada pelo próprio cachorro, da raça pitbull. O que o pitbull estava fazendo na rua atacando os coletores, hein, Natália? Essas são apenas algumas das inúmeras notícias envolvendo ataques de cães da raça pitbull. Casos que, em poucos segundos, podem transformar uma situação comum em uma verdadeira tragédia. De um tempo para cá, me fiz um questionamento. Acredito que não tenha sido o único. O problema está no próprio cão, na forma como ele é criado ou na irresponsabilidade de alguns proprietários? E por que, quando um pitbull ataca, as consequências podem ser tão graves? Hoje vamos entender o que está por trás desses casos, analisar os principais fatores envolvidos e discutir uma questão que vem gerando cada vez mais debate. É possível conviver com esses cães de forma segura ou seriam necessárias regras mais rígidas? Mas afinal, por que ouvimos falar tanto em ataques envolvendo o pitbull? Se existem outras raças grandes e fortes como Rottweiler, Pastor Alemão e Dogo Argentino, por que os casos envolvendo o pitbull parecem chamar tanto a atenção? Para entender isso, precisamos olhar para algo que muitas vezes é ignorado. A escolha do cão é a responsabilidade de quem decide criá-lo. Em muitos casos, uma pessoa compra ou adota um filhote de pitbull sem conhecer realmente as características, as necessidades e a responsabilidade que vem junto com aquele animal. Às vezes, a escolha acontece simplesmente por aparência, status ou pela imagem de força que o cão transmite. O problema começa quando alguém quer ter um cachorro poderoso, mas não está preparado para lidar com ele. Um filhote pode parecer inofensivo, é pequeno, brincalhão e não representa naquele momento a força que terá quando chegar à fase adulta. Mas aquele filhote irá crescer, e junto com ele vão crescer também seu tamanho, sua força e sua capacidade de causar ferimentos caso ocorra um ataque. Por isso, a responsabilidade começa muito antes de qualquer mordida. Começa no momento em que alguém decide ter aquele animal. Essa pessoa precisa entender seu comportamento, porque o problema não é simplesmente ter um cão forte. O problema é ter um cão com grande capacidade física sem ter preparo, conhecimento ou responsabilidades suficientes para controlá-lo. E quando essa combinação acontece, um animal poderoso, um proprietário despreparado e uma situação de risco, o que poderia ser apenas um problema de comportamento pode acabar se transformando em uma tragédia. Mas existe ainda outra questão importante. Será que a quantidade de ataques envolvendo o pitbull realmente significa que a raça é mais agressiva do que as outras? Ou existem outros fatores por trás desses números? Para entender por que o pitbull se tornou um dos cães mais temidos e discutidos do mundo, precisamos voltar no tempo. A história começa no século XIX, na Inglaterra, Irlanda e Escócia, onde criadores começaram a cruzar bulldogs com terriers. A ideia era reunir características diferentes em um único cão, a força e a resistência do bulldog com a agilidade e a determinação dos terriers. Com o passar do tempo, esses cães chegaram aos Estados Unidos acompanhando imigrantes e começaram a ser utilizados em diferentes funções, inclusive na captura de animais, na caça e no trabalho em fazendas. Foi assim que surgiu a linhagem que hoje conhecemos como American Pitbull Terrier. E existe um detalhe importante nessa história. Esses cães foram selecionados durante gerações justamente por características como força, resistência, coragem e capacidade física. Isso não significa que todo pitbull seja agressivo com pessoas. Na verdade, a própria descrição oficial da raça considera a agressividade contra humanos indesejável. Mas existe uma diferença entre dizer que um cão é naturalmente agressivo e reconhecer que ele possui uma capacidade física extremamente alta para causar danos caso um ataque aconteça. E é justamente aí que está o perigo. Um cão forte, musculoso, ágil e determinado pode ser excelente companheiro quando criado de maneira responsável. Mas quando esse animal é colocado nas mãos de alguém sem conhecimento, sem controle ou que simplesmente escolheu o cão pela aparência de força e status, o risco pode aumentar. E talvez seja justamente essa combinação, um animal fisicamente poderoso e um proprietário despreparado, que ajuda a explicar por que alguns episódios envolvendo esses cães terminam de maneira tão grave. Mas como uma raça que surgiu com uma história tão específica acabou se tornando tão popular entre pessoas comuns? Uma parte dessa popularização veio da própria cultura popular. Durante o século XX, o pitbull começou a aparecer em filmes, programas de televisão e depois na internet e nas redes sociais.
Com o passar das décadas, essa popularidade só aumentou. E hoje basta entrar em uma rede social para encontrar milhares de vídeos de pitbulls brincando, convivendo com crianças, fazendo companhias ao dono ou simplesmente sendo tratados como qualquer outro cachorro. E lembrando aqui, pessoal, não há nada de errado em mostrar o lado dócil desses animais. O problema começa quando a popularidade faz uma pessoa querer ter um cão apenas pela aparência, pela fama ou pela imagem de força que ele transmite. Porque ter um cachorro não é como comprar uma roupa ou algo do tipo. É assumir a responsabilidade por um animal que vai depender de você durante muitos anos. E quando estamos falando de um cão extremamente forte, essa responsabilidade precisa ser ainda maior. Então, o que poderia ser feito para diminuir a quantidade de acidentes? Primeiro, eu acredito que deveria existir muito mais conscientização antes da pessoa adquirir um cão desse porte. Não deveria ser simplesmente vi um filhote bonito, vou levar. Recentemente eu encontrei um grupo de doações de animais no Facebook e me surpreendi quando vi a quantidade de pessoas querendo doar pitbulls já adultos. Não querendo julgar as pessoas, afinal cada um sabe o que está passando no momento, mas confesso que me deu a impressão de que alguns ali pegaram o cachorro quando pequeno por status, talvez, e depois que se cansaram dele simplesmente colocaram para doação. A pessoa precisa entender o tamanho que aquele animal vai atingir, suas necessidades, seu comportamento e principalmente se ela realmente tem condições de manter aquele cachorro sob controle. Também deveria existir mais fiscalização sobre criação e reprodução irresponsável. E na minha opinião, as leis poderiam ser mais rígidas, principalmente em relação à responsabilidade do proprietário. Porque se uma pessoa decide ter um cão com grande capacidade de causar danos, ela também precisa assumir uma responsabilidade proporcional ao risco. Isso poderia incluir regras mais rigorosas de identificação, registro, vacinação, circulação em locais públicos, uso de equipamentos de contenção quando necessários e punições mais severas para quem deixa um animal perigoso solto ou age de forma irresponsável. E isso não deveria valer apenas para pitbull. Se um Rottweiler, um dogo argentino, um pastor alemão ou qualquer outro cão causar um ataque grave, o proprietário também precisa responder por aquilo. Inclusive, já existem propostas no Brasil buscando aumentar a responsabilidade de tutores de pitbull e de outras raças em cruzamento. Mas existe uma discussão ainda maior por trás disso tudo. Será que simplesmente proibir uma determinada raça resolveria o problema? Ou seria mais eficiente responsabilizar quem cria, comercializa e mantém esses animais sem as condições necessárias? Porque, no final das contas, uma lei pode até proibir determinada raça, mas se não houver fiscalização, educação e punição para quem coloca outras pessoas em risco, o problema pode simplesmente continuar. E talvez a melhor solução não seja apenas olhar para o cachorro. Talvez seja olhar para quem escolheu ter aquele cachorro e se essa pessoa realmente estava preparada para assumir essa responsabilidade. Depois de tudo isso, conseguimos perceber que não é tão fácil chegar a uma decisão final. Não dá para dizer que todo pitbull é agressivo, porque obviamente não é assim. Existem muitos cães dessa raça que vivem normalmente com suas famílias e nunca atacaram ninguém. Mas também não dá para ignorar os casos graves de ataques que acontecem. E talvez o principal ponto seja a responsabilidade de quem decide ter um cachorro desse tipo. Porque pegar um filhote só porque acha bonito, porque gosta da aparência dele ou porque quer passar uma imagem de força é uma coisa. Agora, realmente entender o animal, saber como cuidar, como socializar, como controlar e ter condições de assumir essa responsabilidade é outra completamente diferente. E quando acontece um ataque, não é só o cachorro que está envolvido. Pode existir uma vítima, uma família destruída e muitas vezes consequências que vão durar pelo resto da vida. Por isso eu acho que essa discussão sobre leis mais duras e sobre a posse desses cães precisa ser levada a sério. Talvez a solução não seja simplesmente proibir a raça. Talvez seja criar regras mais rígidas e cobrar muito mais responsabilidade de quem decide ter um animal com tanta força física. Antes de terminar o vídeo, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre a proibição da raça, sobre os ataques frequentes e também quais medidas devem ser adotadas para prevenir acidentes. E se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Semanalmente temos vídeos e shorts sobre histórias, mistérios e curiosidades. Até o próximo vídeo.